Nos últimos anos, essa imagem começou a circular na internet, porque mostra o Papa Francisco sentado atrás de uma escultura gigantesca, e que à primeira vista aparenta ser bem assustadora, e que muitas pessoas interpretam como sendo uma estátua demoníaca, uma representação do próprio diabo. Mas apesar do Papa ser considerado o maior representante de Deus na Terra, sendo visto por todos como um homem santo, uma autoridade na qual os fiéis podem confiar para seguir os mandamentos do Todo-Poderoso, ainda existem várias polêmicas e mistérios que envolvem esses homens, que optaram por seguir uma vida dedicada ao catolicismo. Fora que ao longo dos anos, houveram vários papas que foram acusados de ser supostamente o inimigo de Deus, um blasfemador disfarçado e infiltrado na igreja, e até mesmo o falso profeta, descrito nas profecias bíblicas. Isso realmente aconteceu com vários papas, o mais recente deles sendo o falecido Francisco. Só que tem um grande porém, porque é algo muito mais poderoso e antigo do que qualquer papa que já existiu, e eu estou falando do Vaticano, uma instituição que está literalmente moldando a forma como o mundo e a nossa sociedade funciona há dezenas de séculos, influenciando a sua vida de maneiras que você nem imagina. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós iremos acompanhar várias teorias interessantes e outras de chapéu de alumínio, a respeito do Vaticano e também dos papas. Quando falamos em arquivos secretos do Vaticano, as pessoas geralmente imaginam um corredor pequeno que fica embaixo da Basílica de São Pedro, e que você consegue adentrar apenas com uma chave, e abrindo uma simples porta de madeira, sem nenhuma proteção extra ou um sistema de segurança. Porém, acreditem se quiser, os arquivos secretos do Vaticano consistem em incríveis e surreais 85 quilômetros de prateleiras que somam milhões de documentos, ou seja, seria humanamente impossível alguém conseguir ler todos esses arquivos. Mas a pergunta que vale $1 milhão é a seguinte: quais documentos estariam sendo mantidos lá? E apesar das especulações, a versão oficial é que os arquivos seriam basicamente correspondências de papas com reis da antiguidade, imperadores e chefes de estado, registros de julgamentos eclesiásticos, como por exemplo, o julgamento de Galileu Galilei, que queriam condená-lo porque ele acreditava que a Terra girava em torno do Sol, além de documentos do período das Cruzadas e da Inquisição, e fora vários outros arquivos menos importantes, como registros de batismo, decretos e relatórios administrativos gerais. Mas é claro que existem milhares de pessoas que acreditam que os arquivos não são apenas isso, já que se fossem, provavelmente não estariam sendo guardados a 7 chaves, e com um acesso extremamente restrito. Então, entre as especulações dos documentos que o Vaticano estaria escondendo do resto do mundo esse tempo todo, consistiriam em provas de contatos extraterrestres, documentos sobre descendentes de Jesus, textos apócrifos ou censurados da Bíblia, e segredos sobre os tesouros templários. E inclusive, o texto apócrifo mais conhecido de todos é justamente o livro de Enoque, que retrata que no passado, seres alienígenas supostamente vieram para o nosso planeta, para bagunçar com toda a ordem pré-estabelecida pelo Criador, e assim desviar a humanidade dos caminhos que Deus havia planejado para nós. E é bem interessante como esse texto apócrifo relaciona seres alienígenas com os anjos caídos, descritos na própria Bíblia, dando a entender que seriam a mesma coisa. Mas enfim, sem fugir do assunto de arquivos secretos do Vaticano, o falecido Papa Francisco tomou uma atitude em relação a todas essas conspirações, para tentar reduzir ou amenizar o número de pessoas que os acusavam de esconder informações importantes da humanidade, e é por isso que em 2019 ele optou por fazer uma alteração de nome, de Arquivos Secretos do Vaticano para Arquivos Apostólicos do Vaticano, e dessa forma os documentos receberam uma nomenclatura bem menos conspiracionista, e de fato o nome antigo era realmente aquele mesmo, porque eram chamados oficialmente de arquivos secretos. Porém o detalhe é que em latim, secretum não significa secreto no sentido de oculto, e sim no sentido de privado ou pessoal, ou seja, eram arquivos pessoais do Papa, e não algo proibido ao público. Tanto é que é possível sim ter acesso aos arquivos, mesmo não fazendo parte do Vaticano. No entanto, apenas pesquisadores credenciados, como historiadores e teólogos, podem solicitar o acesso. Mas é aí que entra um outro detalhe que pode favorecer as teorias da conspiração, já que o acesso é permitido somente nos documentos que foram escritos até 75 anos antes da data da solicitação. E isso é basicamente um enorme balde de água fria, porque não teria como ter acesso aos documentos que realmente interessam, de séculos atrás. Então, no final das contas, nós temos 90% de certeza que lá existem vários documentos que mudariam o rumo da história se fossem divulgados publicamente. Porém, a gravidade desses documentos é o que se torna alvo de debate e especulação, porque pode ser algo mais mediano, como por exemplo, papas que cometeram grandes pecados e que foram acobertados para evitar de manchar a imagem da igreja e do Vaticano, ou até coisas mais graves e bem mais sérias do que isso, como provas da existência de vida extraterrestre, que supostamente estão sendo escondidas da humanidade com a ajuda do Vaticano.
Agora, passando para o segundo tema, mas que tem relação com esse primeiro que acabamos de acompanhar, em uma das viagens que o Papa Francisco fez até o Chile, ele apareceu usando uma vestimenta que tinha um símbolo bem contraditório, e visto como uma enorme heresia e blasfêmia por vários católicos e cristãos ao redor do mundo. E você deve estar se perguntando o que tem de mais essa vestimenta, e a resposta é bem simples. Acontece que esse serzinho com antenas na cabeça é nada mais, nada menos que o gigante do Atacama, um hieroglifo de incríveis 119 metros de altura, desenhado no chão do deserto do Atacama, localizado no Chile, o país que o Papa está visitando nessa ocasião. Então, na antiguidade, os povos chilenos que viviam na região desenharam esse hieroglifo para homenagear o deus que eles cultuavam naquela época. E é por isso que essa atitude do Francisco recebeu um enorme número de críticas, porque na opinião dos católicos e cristãos, o Papa estaria praticando o paganismo e cometendo uma grande blasfêmia, até porque os povos chilenos daquela época realizavam sacrifícios de pessoas para os seus deuses, tornando essa atitude do Papa ainda pior. Porém, a versão oficial é que o Francisco colocou o desenho na sua vestimenta para homenagear a cultura e o povo chileno, mas a grande questão é que ele poderia ter feito essa homenagem de várias formas, que não causasse tanta polêmica, como colocar a bandeira do Chile na vestimenta, ou qualquer outro símbolo da cultura que não remetesse ao paganismo, até porque essa ideia de querer unificar as religiões em prol da paz é vista como o plano do anticristo e do falso profeta para o final dos tempos, porque dessa forma eles criariam uma única religião mundial, e o anticristo seria o centro de adoração dessa religião unificada e global. E lembrando que isso também é uma teoria. Além do mais, olhando para esse desenho do gigante do Atacama, é quase impossível não automaticamente relacionar a um ser alienígena, porque parece muito um ET com anteninhas na cabeça. E isso reacende aquele antigo debate a respeito do Vaticano e a relação deles com a ufologia. Passando agora para um outro assunto, mas ainda envolvendo toda essa questão UFO, você já deve ter ouvido falar que o Vaticano tem um telescópio chamado Lúcifer. E bom, essa história não é completamente verdadeira e nem completamente mentirosa. Calma, eu sei que você deve ter ficado confuso, porém eu vou explicar com bastante calma. O Vaticano realmente tem um telescópio de tecnologia avançada, chamado de VAT, ou seja, o nome do instrumento não é o mesmo do diabo, e na real não chega nem a ser um nome parecido. Esse detalhe significa que tudo não passou de um mal entendido, ou de informações falsas espalhadas na internet com o objetivo de causar polêmica. A resposta é que não, porque apesar do telescópio se chamar VAT, tem um outro instrumento que auxilia nos estudos do espaço, e esse sim se chama Lúcifer, ou seja, é aquele velho ditado, o povo aumenta, mas não inventa. E bom, o instrumento infravermelho recebeu esse nome para abreviar esse outro, que seria basicamente seu nome completo. E eu nem vou falar esse nome gigantesco aí, tá na tela pra vocês lerem. Mas essa é só a versão oficial, porque segundo as conspirações, o pessoal envolvido na criação do equipamento deu esse nome extremamente grande e complexo, supostamente para depois abreviar de Lúcifer, e assim ter uma desculpinha para dar a quem chamasse eles de seguidores do Tinhoso. E eu sei que nesse momento, você deve estar pensando que Lúcifer não é o nome do diabo, porque Lúcifer na verdade significa o portador da luz. Em alguns contextos e interpretações, poderia ser uma referência a Jesus Cristo. Porém a grande verdade é que esse nome, em 99% das vezes, nos remete justamente ao diabo. E é por isso que o próprio Vaticano emitiu um comunicado para explicar a situação. E depois disso, o instrumento infravermelho passou a ser chamado apenas de Lucy, que apesar de ainda ser bem estranho, ficou muito menos pior do que estava antes. Sendo que na verdade, esse instrumento que se chamava Lúcifer nem sequer pertencia ao Vaticano, e só estava no mesmo lugar que o telescópio deles, o VAT. E esse sim pertence a eles. E está localizado em um observatório no Arizona, nos Estados Unidos. E como o Vaticano tinha um telescópio nesse mesmo observatório que o outro chamado Lúcifer, as pessoas fizeram uma associação equivocada. Mas convenhamos que os cientistas que deram esse nome estavam querendo causar uma polêmica, e eu não ficaria surpreso se eles estivessem arquitetando tudo só pela zoeira. Passando para o próximo mistério envolvendo o Vaticano, vocês devem concordar comigo que se o milagre acontecer e se tornar público, do conhecimento de milhares de pessoas, esse acontecimento só iria fortalecer ainda mais a fé dos fiéis, além de converter os ateus, consolidando assim a crença que Deus de fato existe. E seria algo que iria beneficiar bastante o Vaticano, pois é a maior instituição católica do mundo. No entanto, por incrível que pareça, houveram alguns casos onde o próprio Vaticano tentou acobertar e esconder milagres do resto da população. E esse detalhe ressalta novamente aquelas conspirações de que supostamente o Vaticano teria interesses ocultos e obscuros. Mas enfim, o que de fato teria acontecido? Você com certeza já deve ter visto essa figura da religião católica, seja em uma pintura ou na forma de estátua mesmo, que é a mais comum. E bom, trata-se da Nossa Senhora de Fátima, que dizem ser uma das aparições da Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo. Porém, para entender o envolvimento do Vaticano com toda essa história e a suposta acusação de tentar esconder um milagre, precisaremos retornar para o ano de 1917. Nesse período, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, e portanto, o mundo se encontrava em um caos completo, com milhões de pessoas passando fome, desabrigadas, refugiadas, sem emprego, sem dinheiro, e com uma enorme crise econômica, tudo por conta da Primeira Guerra Mundial. E você deve imaginar que esse seria o momento ideal para acontecer um milagre,
milagre, porque as pessoas estavam clamando a Deus por ajuda, mais do que nunca quando comparado com os períodos anteriores, onde tinha paz e prosperidade econômica. E é justamente aí que entra uma pequena aldeia rural chamada Fátima, localizada em Portugal. E lá viviam 3 crianças que trabalhavam pastoreando ovelhas. Seus nomes eram Lúcia, de 10 anos, Francisco, de 9 anos e, por fim, Jacinta, de 7 anos, a mais nova entre os 3. As crianças viviam uma vida bem humilde e simples nessa aldeia isolada, e tinham pouco contato com o mundo exterior, e por isso não estavam sendo tão afetadas pela guerra em comparação com os adultos e as outras pessoas que moravam nas cidades. E talvez por esses detalhes é que as crianças foram escolhidas pela Nossa Senhora de Fátima, que apareceu para elas no dia 13 de cada mês, em um período que durou de maio a outubro de 1917. Na primeira aparição, em 13 de maio, as crianças estavam pastoreando no campo, quando de repente viram a imagem da Nossa Senhora aparecendo nos céus, de forma majestosa. Ela estava brilhando mais do que o próprio sol naquele dia. E então a Nossa Senhora conversou com as crianças, dizendo que elas deveriam rezar todos os dias, daquele dia em diante, pedindo em suas rezas para que a Primeira Guerra Mundial acabasse, já que o conflito estava causando tanto sofrimento ao redor do mundo, principalmente na Europa. Já em 13 de junho, a Nossa Senhora apareceu novamente para as crianças, prometendo levar Francisco e Jacinta para morar no céu, enquanto que a Lúcia ficaria mais tempo na Terra, porque receberia a missão de divulgar os milagres e também fortalecer a fé das pessoas em Deus. Mas é claro que os rumores da aparição da Virgem Maria se espalharam rapidamente pelas cidades que ficavam ao redor da pequena aldeia rural de Fátima, e com isso, literalmente milhares de pessoas que estavam com a fé abalada, em profundo sofrimento por conta da guerra e precisando mais do que nunca de um milagre para motivá-las, decidiram viajar a pé até a aldeia de Fátima para tentar presenciar uma das aparições da Virgem Maria, que aquelas 3 crianças supostamente haviam presenciado. Até que em 13 de outubro, cerca de 70 mil pessoas estavam reunidas no mesmo campo de pastoreio, que as crianças haviam visto a Virgem Maria no dia 13 dos meses anteriores. Então, para aquela enorme multidão de pessoas, por se tratar do dia 13 de outubro, a santa apareceria novamente. E nessa ocasião, não haviam apenas fiéis da religião católica, e sim vários repórteres que estavam com câmeras apenas para registrar no momento, porque se o milagre realmente acontecesse lá, eles iriam tirar fotos e publicar notícias a respeito. Além disso, haviam muitos ateus que foram até lá naquele dia somente por pura curiosidade, e não porque tinham uma fé sincera no catolicismo. Mas apesar disso, a maioria das pessoas no local estavam quebradas emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, precisando de um milagre para continuar tocando suas vidas naquele período tão complicado e difícil. Porém, conforme as horas se passavam, não havia nenhum sinal de que a Virgem Maria iria aparecer para aquela multidão de 70 mil pessoas, e muitos começaram a ficar sem paciência e desacreditados. Fora que aquelas mesmas pessoas já estavam bem cansadas da longa viagem que haviam feito até a vila de Fátima. E para piorar ainda mais aquela situação, começou a chover, e dessa forma, a terra do campo se transformou num lamaçal, ficando ainda mais difícil de permanecer no local. Só que mesmo com todas essas adversidades, a maioria das pessoas continuaram esperando pacientemente, com a sua fé intacta e inabalável, assim como diz as escrituras. E de repente, aquelas pessoas que ficaram no local mesmo com a chuva, foram recompensadas pela sua fé, porque do nada, a chuva simplesmente parou, as nuvens foram embora e o sol tomou conta do céu. Mas não era o sol que estamos acostumados a ver normalmente, e sim um que parecia dançar no céu, emitindo luzes coloridas e fazendo um espetáculo visual nunca antes visto. E como milhares de pessoas presenciaram esse fenômeno naquela época, inclusive vários repórteres que chegaram a fazer matérias nos jornais a respeito disso, esse acontecimento se tornou uma prova quase que irrefutável sobre fenômenos sobrenaturais existirem. Além, é claro, de canonizar a Nossa Senhora de Fátima, que recebeu esse nome justamente por causa da vila de Fátima, onde tudo aconteceu. Mas apesar dos repórteres não terem conseguido tirar fotos do sol, porque era praticamente impossível com as câmeras antigas e em preto e branco daquela época, eles tiraram fotos das reações das pessoas presenciando o milagre. E nas imagens, é possível ver que várias pessoas ficaram de joelhos e começaram a chorar, devido à tamanha emoção que estavam sentindo. Porém, vocês lembram que a Nossa Senhora havia dito para as crianças a respeito de levar 2 delas para morar no céu, enquanto que a outra ficaria viva para espalhar a palavra de Deus? E bom, acontece que Francisco e Jacinta morreram ainda jovens, cerca de 3 anos depois que o milagre aconteceu, porque foram vítimas da gripe espanhola. Já a Lúcia tornou-se freira carmelita e viveu até 2005, ou seja, a profecia da Nossa Senhora de Fátima
respeito do destino das crianças também se cumpriu no final das contas. Inclusive, a Lúcia viveu por bastante tempo. Na minhas contas, ela morreu aos 97 anos. Mas o ponto onde eu queria tanto chegar é que a Nossa Senhora revelou 3 segredos para essas crianças, que eram de interesse público. Afinal de contas, cerca de 70 mil pessoas presenciaram aquele milagre na pequena vila de Fátima. Porém, ainda assim, esses segredos foram guardados a 7 chaves pelo Vaticano, que só decidiu revelá-los várias décadas depois. Então, explicando o que cada um significava, o primeiro segredo consistia em uma visão do inferno, que a Nossa Senhora revelou para as crianças, com a intenção de mostrar o que aconteceria com quem não seguisse os mandamentos de Deus. E como apenas a Lúcia viveu tempo suficiente, já que o Francisco e a Jacinta morreram ainda crianças, nós só temos o relato dela a respeito dessa visão do inferno. E a Lúcia disse o seguinte, abre aspas, vimos um grande mar de fogo, e mergulhados nesse fogo estavam os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, flutuando nas chamas, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, entre os gritos e os gemidos de dor e desespero. Mas o interessante é que a Fátima não mostrou essa visão com a intenção de assustar as crianças, e sim para demonstrar que Deus quer, na verdade, salvar as pessoas desse destino tão cruel. Já o segundo segredo era um alerta da Nossa Senhora, que avisou as crianças que a Primeira Guerra Mundial acabaria em breve. No entanto, se as pessoas continuassem a agir da mesma forma, aconteceria uma Segunda Guerra, que seria muito pior do que a primeira. E bom, eu acho que esse aqui eu nem preciso dizer o que aconteceu depois disso. Além do mais, é um consenso de que a Segunda Guerra teve bem mais crueldade e falta de humanidade do que a primeira, considerando todas as atrocidades que os nazistas fizeram com os judeus, nas câmeras de gás e nos campos de concentração. Passando agora para o terceiro segredo, ele é basicamente uma visão que as crianças tiveram de um padre, bispos, sacerdotes e outras autoridades do catolicismo, sendo eliminadas por soldados que atiravam com armas. E segundo a interpretação mais famosa a respeito desse último segredo, ele representaria a perseguição que a igreja vem sofrendo ao longo dos anos, especialmente durante o papado de João Paulo II, que sobreviveu a um atentado no dia 13 de maio de 1981, que por coincidência ou não, é a data de aniversário da primeira aparição da Nossa Senhora de Fátima. E não tem como negar que é bem estranho que o João Paulo II tenha sofrido um atentado bem na data de aniversário da primeira aparição da Nossa Senhora. Mas a grande questão é que esses segredos só foram divulgados publicamente pelo Vaticano lá em 26 de junho dos anos 2000, muito tempo depois dos segredos terem se cumprido na vida real. E bom, a justificativa oficial para o Vaticano ter escondido essas revelações do público é porque eles tinham medo do que essas informações poderiam ocasionar na sociedade, já que a segunda fala a respeito de uma guerra que viria a acontecer, enquanto que a terceira fala de líderes religiosos sendo eliminados pelos soldados, ou seja, eram visões bastante polêmicas, sensíveis e com um enorme potencial para gerar conflitos indesejados na sociedade, sem contar que apenas os segredos número 2 e 3 foram escondidos, já que o primeiro não tinha nada que pudesse causar uma grande crise na sociedade, pois era uma visão do inferno e não algo que envolvia política ou guerra, e a própria Lúcia optou por mantê-los em segredo, a pedido do Vaticano, que aconselhou ela a não contar. Mas e você? Acha que o que eles viram naquele dia 13 foi um milagre ou apenas uma ilusão de óptica somada à psicologia de multidões? Passando agora para o terceiro e último capítulo do vídeo de hoje, nós iremos abordar outros 2 mistérios, envolvendo o desaparecimento de líderes do Vaticano, e também a divisão secreta que supostamente investiga acontecimentos sobrenaturais, como fantasmas e aparições demoníacas. Mas começando pelos desaparecimentos, se você é uma pessoa mais antenada nas notícias, você deve ter ouvido falar que recentemente, de 2021 pra cá, o Vaticano se envolveu em vários casos de acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e também desvio de verba para benefício exclusivo dos cardeais. E bom, é só olhar para as taças de vinho feitas de ouro e as pedras preciosas que têm em vários objetos sagrados, para perceber que o Vaticano tem muita grana. Inclusive, algumas fontes citam que a instituição do Vaticano possui um patrimônio líquido estimado em 15 bilhões de dólares, que é maior do que várias empresas que nós utilizamos nos produtos no dia a dia. E apesar dos membros do Vaticano serem vistos como homens santos pela sociedade, com menores chances de cair no pecado e na tentação, nós temos que lembrar que o dinheiro tem sempre o poder de corromper as pessoas. E é justamente o que descobriram recentemente, onde alguns membros do Vaticano foram condenados por corrupção. Ou seja, apesar daquele conselho de Jesus sobre não se preocuparem em ajuntar tesouros na terra, ainda assim esses homens se corromperam ao lidar com quantidades exorbitantes de dinheiro, que deveriam ser destinados à caridade e ajudar a manter a fé católica na sociedade, mas que foram usados para benefício próprio. Entre eles está o antigo cardeal italiano, chamado Angelo Beccio, que não era qualquer um dentro do Vaticano, e sim um dos ex-assessores do Papa Francisco, o que significa que o Ângelo tinha um papel extremamente importante na instituição, além de ter a total confiança do falecido Papa Francisco. Mas partindo para o que interessa, o que o Ângelo fez de tão ruim? Acontece que ele recebeu a sentença de 5 anos e meio de prisão, pela suspeita de ter usado o dinheiro da doação de milhares de fiéis para comprar um prédio localizado na cidade de Londres, avaliado em 200 milhões de euros. Porém, esse é
apenas um dos vários casos de corrupção que envolveu o Vaticano nos últimos anos. E toda essa suspeita e falta de credibilidade, juntamente com o aumento de desconfiança com a instituição católica, fez as pessoas começarem a criar teorias, ligando essa corrupção a literalmente centenas de autoridades religiosas do catolicismo que estão desaparecendo misteriosamente ao redor do mundo. E segundo essa teoria, esses sumiços seriam para fazer uma queima de arquivo. Um belo exemplo disso é essa notícia, que nos mostra que 130 sacerdotes foram eliminados, presos ou sequestrados apenas em 2023. Então, algumas pessoas criaram teorias de que conforme esses homens vão subindo de hierarquia na Igreja Católica e se deparam com casos de corrupção e decidem não participar, eles tomam aquele famoso chá de sumiço, porque o número de sacerdotes desaparecidos todos os anos é realmente bem assustadora. Só que a versão oficial é que todos esses sequestros, desaparecimentos e finalizações estão acontecendo justamente por conta da perseguição religiosa, já que em lugares como Nicarágua e Belarus, o próprio governo está literalmente perseguindo as autoridades católicas, sendo que apenas na Nicarágua, missas e procissões foram proibidas, bispos e padres foram presos, deportados ou expulsos do país, enquanto que as rádios católicas foram fechadas. Então, em resumo, essa quantidade assustadora de padres, bispos e sacerdotes desaparecendo pode sim ter relação com casos de corrupção e queima de arquivo, porém na grande maioria das vezes é causada apenas por perseguição religiosa. Mas talvez o caso de desaparecimento mais famoso envolvendo o Vaticano é justamente o da Emanuela Orlandi, uma adolescente que tinha apenas 15 anos na época, sendo a filha de um funcionário do próprio Vaticano, o que levanta ainda mais suspeitas e abre margem para as mais diversas teorias. Emanuela sumiu misteriosamente em Roma no dia 22 de junho de 1983, enquanto se dirigia para uma aula de música. E desde então, surgiram diversas teorias que tentam explicar o que teria acontecido com a jovem. Inclusive, uma delas diz que escândalos financeiros envolvendo o Banco do Vaticano nos anos 80 haviam motivado o sequestro da Emanuela, já que o pai dela era funcionário do Vaticano e teriam sequestrado a sua filha para passar um recado para ele. Só que eu não vou entrar em detalhes a respeito desse caso, já que fizemos um vídeo dedicado a abordar apenas a história da Emanuela Orlandi, que está disponível aqui no canal, até porque nem teria como abordar esse caso no vídeo, porque ele é bem complexo e demorado. Mas antes de encerrar, existe uma outra teoria a respeito do Vaticano, que eu confesso que seria bem legal se for de fato verdade, porque tem boatos que dizem que há uma divisão secreta no Vaticano, responsável unicamente por investigar fenômenos sobrenaturais, guardar objetos amaldiçoados e também procurar por possessões demoníacas ao redor do mundo. Então, no papel, seria como se o Vaticano tivesse uma divisão de padres que foram treinados apenas para combater demônios, uma espécie de tropa de elite da instituição católica. E automaticamente eu me lembro daquele filme chamado Padre, lançado em 2011, e que já tem um recap lá no Resumindo Filmes, e a temática é bem parecida. E como eu havia dito agora há pouco, seria bem legal se essa divisão secreta de caçadores sobrenaturais realmente existisse dentro do Vaticano. Além do mais, segundo esse mesmo boato, existiria uma espécie de museu sobrenatural no Vaticano, onde ficariam guardados os objetos amaldiçoados que fossem recuperados pelos padres dessa tal divisão secreta. Mais ou menos como funciona o museu do Ed e da Lorraine Warren, onde está a boneca Annabelle. Porém, o que as pessoas não se dão conta na hora de analisar essa teoria é que o Vaticano sempre teve padres que se focavam unicamente em estudar casos sobrenaturais, como por exemplo, os exorcismos, tanto para de fato combater os demônios que se apossavam do corpo das pessoas, quanto para saber filtrar o que é verdadeiro e o que é mentira. E essas informações não são secretas, como a teoria tenta fazer parecer, já que quando o Vaticano começa a ministrar um curso para exorcistas, essas informações são divulgadas, e não escondidas do público, como a teoria tenta nos convencer. Então, essa questão de uma unidade do Vaticano focada em estudar casos paranormais realmente existe. Só que algumas pessoas tentam aumentar para fazer parecer um episódio de Supernatural, onde os padres sairiam por aí jogando água benta e atirando sal nos demônios para acabar com eles, algo completamente diferente do que acontece na realidade. Mas como eu falei, né, seria bem legal se fosse como no Supernatural. Inclusive, eu acho que se fosse assim, ia ter uma fila enorme de pessoas querendo se tornar exorcistas do Vaticano. Mas na realidade, para alcançar esse posto, você precisa estudar por anos, se certificar e seguir à risca a religião católica, um estilo de vida que pode ser considerado chato e entediante para a maioria das pessoas. Mas antes que eu me esqueça, aquela estátua assustadora que eu havia mostrado no começo do vídeo, que várias pessoas interpretaram como algo demoníaco, é na verdade uma representação da ressurreição de Jesus Cristo, e por isso que o Papa estava sentado atrás dela. Só que não dá pra julgar ninguém que achou que a estátua passava uma imagem sombria, porque ela realmente passa, e talvez o artista que criou ela tenha tido justamente esse objetivo, a de chocar e impressionar. Fala galera, vocês já conheciam esses mistérios do Vaticano? Tem alguma sugestão para uma parte 2? Me contem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.